Olá, meus amigos do canal Arregui. Segunda-feira, 6 de janeiro, dia de Reis, 2020. Muitos times brasileiros estão se reapresentando hoje, vários dos grandes times. E chamou a atenção neste primeiro dia de atividade de algumas equipes a barca de dispensas anunciada por dois desses gigantes, o Corinthians e o Cruzeiro. O Corinthians apresentou o treinador Thiago Nunes, agora oficialmente, ele que já estava em operação desde que foi anunciado no final do ano passado. Ele já vinha conversando com a diretoria, passando algumas diretrizes, fazendo algumas reivindicações e sugestões. Agora, hoje ele assumiu de fato, nessa segunda-feira, 6 de janeiro, o poder, o cargo. E assumindo logo, entre suas responsabilidades, a de dispensar jogadores que têm uma grande folha de serviços prestados ao Corinthians. Dois deles, Ralf e Jadson, estão fora dos planos do clube para 2020. E o Thiago Nunes foi direto. Não se enquadram no que ele pretende para o time. O esquema de jogo que ele se propõe a aplicar no time, esses dois jogadores já não servem mais para esse esquema de jogo. Elogios pelo passado, pelo comportamento, por tudo que deram ao Corinthians ao longo dos anos, mas acha que chegou o momento de abrir mão deles. Ralf e Jadson são egressos do grande Corinthians de 2015, dirigido pelo Tite, que foi campeão com pé nas costas, né? Campeão brasileiro com sobras. Dois elementos importantes. Estavam fora, voltaram, retornaram, não retornaram da mesma forma com que saíram. Mais o Jadson do que o Ralf. O Ralf até foi titular a maior parte do ano que passou, com o Fábio Carille, mas agora estão definitivamente fora dos planos. A gente lamenta, né, o torcedor corintiano lamenta, porque são jogadores que têm uma história muito grande, muito rica. Né, assim como o Elias, que formou um meio-campo com eles, inclusive uma parte do ano. Elias este que também está no mercado livre, dispensado pelo Atlético Mineiro. Já tem um trio de meio de campo solto na área aí. Né. Então esses dois jogadores vão procurar novos rumos, longe do centro longe de Itaquera, longe do Sport Clube Corinthians Paulista, que se embrenha em novos rumos, rompe com o passado de alguma forma ao abrir mão desses dois valorosos jogadores. Outro que chamou a atenção pelas dispensas foi o Cruzeiro, mas por enquanto não dispensa de jogadores. Ele nem está em condições de sair dispensando jogadores. Ele está conversando com alguns, abrindo mão de segurar outros. Vários já foram anunciados em outros clubes, outros estão saindo. O Dedé deve acertar com o Vasco essa semana, o Edilson com o Grêmio, estão saindo. Mas chamou a atenção a longa fila de funcionários que estão sendo desligados nos últimos dias, particularmente nesta segunda-feira. E alguns com bons nomes no mercado, que não estão envolvidos, cujos nomes não estão envolvidos nos escândalos que assolaram, tomaram literalmente de assalto o clube neste ano que passou. O diretor de futebol Marcelo Dijan, com formação na Europa, foi zagueiro do Corinthians, zagueiro do próprio Cruzeiro, foi representante do Lyon, né, foi agente de jogadores, mexeu com várias áreas aí, se especializou em marketing, está livre no mercado também. Chamou a atenção Charles Costa, fisioterapeuta do Cruzeiro, com bons serviços prestados, um bom conceito lá dentro do clube, foi até requisitado para trabalhar com a seleção brasileira em algumas ocasiões. Está livre no mercado também, foi pego de surpresa, assim como o preparador de goleiros, Robertinho. Se o Fábio é um goleiro que mantém a grande forma há uma década, e o seu reserva, Rafael, também não deixa a peteca cair quando é chamado a intervir, o responsável pela forma muito boa desses dois goleiros acaba de ser dispensado, para surpresa dele próprio, que já havia feito o planejamento para 2020. Ele está acima do teto estabelecido pelo clube? Está. Mas deveria ter sido chamado para uma conversa e não foi, assim como Charles Costa. Foram simplesmente desligados, como vários outros departamentos de medicina, nos laboratórios, na fisiologia, né, na enfermagem, vários clubes. Comunicações, tá aí, o assessor Marconi Barbosa, que se especializou em marketing também, esteve um ano no Fluminense antes de retornar ao Cruzeiro, também foi desligado, para surpresa de muita gente. Marconi gozava de um bom conceito. Outro, como o diretor de futebol Valdir Barbosa, que já foi assessor de imprensa também, foi desligado. O Cruzeiro está fazendo uma devassa. Está saindo muita gente. E muita gente boa. Muita gente
que tem lugar no mercado. Esse quarteto, Charles Costa, Robertinho, Marconi e Marcelo Djan, tem janela para outros clubes aí. São jogadores que podem ser, são profissionais que podem ser aproveitados em outros clubes, né? Tem boa vida útil, bons serviços prestados, mas o Cruzeiro está numa de limpar tudo que diz respeito ao seu passado. Está limpando até demais para alguns, ou limpando de menos para outros. De qualquer forma, na apresentação desses dois clubes, Cruzeiro e Corinthians, o Corinthians na Série A, o Cruzeiro na Série B, chamou mais atenção quem está saindo, quem está chegando, embora no Corinthians quem tenha falado a respeito tenha sido o novo treinador, Thiago Nunes. Vamos aguardar os próximos passos, muitas listas de dispensa ainda estarão circulando por aí. É isso aí, um abraço a todos.